dia. Se vocês estiverem prontos, nós podemos começar. Hoje nós vamos falar sobre as guerras do Peloponeso. E sim, guerras, pois houve mais de uma. A primeira guerra, como vocês podem observar aqui, teve a paz dos 30 anos e a Segunda Guerra. Uma observação preliminar. Não houveram heróis nessa guerra. Nenhum dos dois lados entrou limpo e dela saiu limpo. Ambos os lados cometeram crimes terríveis e ambos os beligerantes, lutaram por razões plenamente egoístas. E eu digo ambos porque nós infelizmente vamos focar em Esparta e em Atenas, sendo que essa guerra, o melhor exemplo que eu posso dar do mundo contemporâneo seria a Guerra Fria. Foi uma guerra com inúmeros partícipes, foi uma guerra lutada em milhares de teatros menores por todo o mundo grego, como nós iremos observar. Então, vamos à próxima. As principais facções, por falta de um termo mais apropriado, seriam Atenas e o seu império, Esparta e a sua liga, Tebas, a Pérsia e Corinto, a Pérsia aquemênida, tiveram papéis extremamente importantes que geralmente os estudiosos negligenciam em favor desses dois, que são os principais, os famosos. Passemos ao próximo. Esparta, todo mundo conhece Esparta, todo mundo já deve ter lido ou visto o filme 300, deve ter visto os memes na internet. Esparta era a grande potência terrestre. Eles tinham, em tese, os melhores e mais bem treinados hoplitas, o que, analisando futuramente, não era uma vantagem tão grande. Eles eram pesadamente agrários, autossuficientes, eles com a sua vasta população de escravos, os elotes ou elotas, eles viviam isolados à sua própria maneira e eles se bastavam. O comércio para eles era só para obter bens de luxo. Eles criaram uma cidade, uma sociedade que poderia sobreviver sob cerco. Era uma sociedade que era uma mistura de oligarquia e autocracia. Você tinha dois reis, um desses dois reis era o líder em tempos de guerra, o comandante, e outro era o líder nas questões espirituais da polis. A grande parte da governança caía sobre os éforos, que eram cidadãos espartanos nascidos, óbvio, ricos, e eles tomavam basicamente todas as decisões políticas. O foco de Esparta era a ordem. A ordem, os espartanos, os descendentes dos conquistadores dórios, viviam em constante estado de alerta. Nunca houveram muitos espartanos, eles sempre foram bem pouquinhos. Debaixo deles você tinha os periecos, que eram gregos, não dórios, que eles não eram escravos, mas também não eram livres. Eles eram meio que uma classe média feudal, de certa maneira. E embaixo você tinha a vasta população que eram escravos. Atenas era uma mistura de uma democracia com uma oligarquia. Sim, todos tinham direito a um voto. Se você fosse homem, nascido em Atenas, grego, rico e tivesse mais de 40 anos. Então, sim, era uma oligarquia, um domínio de poucos. Atenas tinha suas fazendas, as suas plantações, mas ela dependia muito do comércio. Muito. Tanto para obtenção de capital,
quanto para se suster, realmente. Eles eram, e por esse motivo eles eram a grande potência naval da época. Haviam outras potências navais, mas Atenas tinha duas vantagens. Eles tinham mais dinheiro e eles simplesmente inovaram mais, novas técnicas, novas maneiras de se construir navios, eles eram inovadores nesse aspecto. Como Esparta, Atenas era escravocrata, havia muitos escravos, se não me falha a memória. Eu vou apresentar depois a fonte para esse dado. Havia acho que 5 escravos para cada pessoa livre, homem e mulher. E Atenas era extremamente corrupta. Atenas tinha o problema de que tudo que você precisava para tomar o controle dentro dessa democracia era ser rico, falar bem e ter os amigos certos. Como aconteceu. Como aconteceu várias vezes, era um sistema muito mais frágil do que aparentava. Você tinha os tiranos do passado, você tinha demagogos, não era incomum, estava longe de ser incomum. E a guerra começa, certo? A guerra começou como praticamente uma continuação da guerra persa, das guerras médicas. Aqui vocês podem ver no canto direito o Império Persa. Os gregos temiam o retorno dos persas, eles temiam que o Império Aquemênida voltasse, então eles se organizaram em ligas. Você tinha a Liga de Delos, a chamada Liga Ateniense, que era o seu grande líder, né, eram os atenienses com a sua marinha e o seu exército, e os seus aliados por em torno do mar Egeu. E você tinha a Liga do Peloponeso, que é a Liga de Esparta. Mas eis aí o problema, né? Essas ligas não continuaram só sendo ligas de amigos e iguais por muito tempo. Você tinha eventualmente começaram a haver problemas, porque em todo caso de cidades-estado, todo o caso, seja no período dos estados guerreiros da China, seja as cidades-estado Hausas no interior, no norte da Nigéria, sejam as cidades dos núbios no Alto Egito ou no norte do Sudão, sempre vai haver aquela luta por hegemonia. Alguém tem que estar em cima. E Atenas queria estar por cima e Esparta não queria só estar por cima, era mais importante que Atenas não estivesse por cima. Pronto. Essa era a motivação de Esparta. Era, eu não só tenho que ganhar, Atenas tem que perder. Bom, e como vocês podem observar aqui no canto, nós vamos analisar a estratégia de Atenas, que é relevante, a estratégia de Esparta, igualmente relevante, o evento mais importante, que é a expedição siciliana, e nós vamos comentar sobre Péricles, que eu deixei uma parte separada só para ele, Alcibíades e Lisandro, que são personagens importantíssimos e podem vir a cair no Enem. Então é bom você ter um pouco de contexto. O Império Ateniense, e sim, eu estou dizendo Império Ateniense, embora eu tenha descrito como a Liga de Delos previamente. A Liga de Delos logo degenerou nas cidades mais fracas, sendo obrigadas a pagarem impostos extorsivos aos atenienses. Antigamente, né? Os atenienses, eles colocavam os seus fundos, né, os fundos coletivos em Delos e tinha, por exemplo, é como se fosse um banco coletivo, a ilha de Lesbos, Delos e Lesbos, que tinha uma função sagrada, ambas as duas, só que com o tempo Atenas percebeu, eu sou o mais forte, eu sou o mais rico, eu sou o mais importante, e começou a tributar
os seus aliados, começou a tributá-los como se fossem servos. E infelizmente isso acabou criando muita animosidade. Então Atenas teve que tomar medidas severas, violentas para manter a sua hegemonia. E para demonstrar que nós somos os mestres e vocês são os escravos, eles passaram a guardar os fundos da, abre aspas, liga em Atenas, no Partenon. O grande templo sagrado de Atenas virou basicamente um banco, onde os tributos, porque nessa época já não eram mais doações, mas tributos, eram depositados. E Atenas passou a literalmente sobreviver, subsistir de tributo, comida, ouro, recursos para manutenção das frotas, tudo era tributado mediante a coerção da frota ateniense. Sim. A grande estratégia ateniense durante a guerra, ambas as guerras, era: nós vamos depender do nosso império para isolar Esparta. Esparta não vai poder negociar, não vai poder coordenar suas ações com os seus aliados, enquanto nós vamos sobreviver do nosso império. Por isso eles construíram a muralha de Pireus, que liga a polis de Atenas ao porto de Pireus, no Egeu. Ou seja, agora, desde que a marinha não fosse atrapalhada, comida, dinheiro, recrutas, tudo podia ser entregue pela muralha sem o menor problema. E isso era um obstáculo inacreditável, porque pode soar estranho a vocês, meus queridos colegas, mas a Grécia não tinha uma cultura de cerco. Todo mundo sabia que se você fizer uma escada você consegue subir um muro alto, mas não haviam estratégias de cerco. Se um grego encontrasse um muro alto demais, acabou. Geralmente as batalhas e as guerras eram decididas por nossos exércitos se encontrarão no campo e que o melhor homem saia por cima. Isso mudou com a estratégia ateniense. Eles passaram a viver cercados por muralhas de pedra e dependendo de muralhas de madeira, que eram seus navios para mantê-los abastecidos. A estratégia espartana era a estratégia normal grega. Eu não gosto de usar esse termo, mas eles eram literalmente o estereótipo de grego. Reunir grandes exércitos, reunir meus aliados e derrotar o inimigo. Saquear as vilas e as cidades que não são protegidas por muralhas e vencer a maneira tradicional. Eu não estou querendo ser mal educado, mas essa era a realidade. Agora nós entramos num dos personagens mais importantes desse período, Péricles. Péricles era um homem influente, um homem rico, falava muito bem, ele tinha uma carreira política que realmente ele era um homem da sua época, ele não era um herói que muita gente pinta. Péricles coordenou o ostracismo, né, a expulsão da vida política de muitos de seus oponentes. Ele coordenou os assassinatos de seus inimigos. E quanto à carreira política, Péricles lutou muito em várias batalhas de renome. Aos interessados, eu posso mandar uma lista. Eu posso inclusive fazer um vídeo apenas só sobre as batalhas. Apenas as batalhas, sem história. Analisando táticas, equipamento, beligerantes, certo? Péricles foi o, abre aspas, gênio que decidiu nessa estratégia defensiva: nós não lutaremos contra os espartanos no homem a homem no campo. Iremos depender de nossas muralhas de pedra e nossas muralhas de madeira. Os navios e as muralhas do Pireus, as muralhas em volta de Atenas. Essa foi a quem vai cair no Enem, a grande contribuição de Péricles.
ele era um excelente orador, e é o que eu disse, um excelente orador rico e com os amigos podia facilmente dominar a política de Atenas e se tornar basicamente um ditador dentro da democracia. Era muito simples, muito simples. E agora nós chegamos em Lisandro. Lisandro de Esparta, ele não era um rei, ele era um nobre, mas ele tinha uma coisa que faltava à maior parte dos espartanos: imaginação. Eu aposto que todos vocês esperavam que fosse o grande general, mas não, Lisandro era um almirante. Ele foi o homem, o pai, realmente o pai da marinha espartana. Ele criou as estratégias para que os espartanos pudessem enfrentar os atenienses no mar. Ele foi o homem que começou a sufocar Atenas na terra e no mar, através de um cerco prolongado. Lisandro foi o homem que, com a morte de Péricles, porque Péricles morreu durante o conflito, não de uma guerra, mas vítima da sua própria estratégia. Os carregamentos de grãos que chegaram estavam contaminados pela praga. Ninguém sabe exatamente qual praga, mas praga. E Péricles morreu dessa praga. Com a morte dele, Lisandro teve praticamente uma mão livre para atuar como bem lhe apetecesse. Lisandro podia cercar Atenas, que ele cercou, destruir as vilas em volta, que ele destruiu, atacar navios carregando tributos, atacar o Império Ateniense. Lisandro ele parou de tentar simplesmente destruir Atenas diretamente. Ele passou a converter e atacar os aliados de Atenas. Agora nós entramos no período dos 30 tiranos, que Lisandro, com a morte de Péricles e a tolice da expedição siciliana, vocês vão me permitir, eu peço a sua indulgência, antes de passarmos aos 30 tiranos. A expedição siciliana foi produto da mente de um homem, Alcibíades. Alcibíades era o John Kennedy da sua época. Ele era lindo pelo que todas as fontes descrevem, quase um deus na terra, de tão belo. Ele era bissexual, então ele dormia com homens e com mulheres e usava isso para obter favores políticos. E ele era muito rico, extremamente carismático. Alcibíades decidiu: eu vou invadir a Sicília e destruir Siracusa, o grande aliado de Esparta no sul da Itália, que na época não se chamava Itália, né? Na ilha da Sicília. E ele, usando de demagogia, né, do seu charme, dos seus amigos e da sua riqueza, fez exatamente isso. Alcibíades atacou a Sicília, perdeu quase toda a frota ateniense, graças a um contra-ataque espartano. Os atenienses perderam quase todas as suas tropas treinadas, os hoplitas experientes, né? Quase todos. E Alcibíades é um personagem interessante, porque quando ele viu que ele seria punido por essa derrota, ele traiu Atenas, se uniu a Esparta e auxiliou na destruição de Atenas. E quando ele foi expulso de Esparta, pois ele foi pego dormindo com a esposa de um dos reis, ele fugiu para os persas. Ele se tornou um homem a soldo da corte dos persas. Ele era um homem, de novo, do seu tempo, mas ele era um personagem extremamente colorido. Eu super recomendo que vocês procurem sobre a vida dele, Alcibíades. Com a falha da expedição siciliana e a destruição da marinha de Atenas, começou a época da hegemonia espartana. Esparta agora mandava na Grécia. E eles não destruíram Atenas, mas destruíram a democracia e colocaram uma oligarquia muito semelhante com a oligarquia de Esparta, dos 30 tiranos. Eram 30 ditadores
colaboracionistas, todos apoiados por Esparta, e eles eram genuinamente malignos. Eles eram ditadores no sentido tradicional da palavra. Os seus expurgos mataram 5% da população de Atenas. Eles estavam contando só os homens, né? Eles confiscaram as propriedades. E os mais notórios foram esses dois, Critias e Feramenes. Desculpa, eu estou pensando em outro cara infame também, mas o erro foi meu, peço desculpas. Eles eram ditadores no sentido fascista da palavra. Eram terríveis. Todos eles eram terríveis. Não havia um entre eles que eu pudesse chamar de esse é um herói ou esse é um herói trágico. Não, todos eram genuinamente opressores e violentos. Todos, esses dois foram os mais famosos, mas todos foram responsáveis por essa cifra. Todos. Agora, nesse contexto, vale notar que a hegemonia de Esparta só valia enquanto seus líderes estivessem vivos. O grande general Lisandro, Lysander, para quem preferir, era genuinamente a peça que mantinha Esparta no topo. E quando ele morreu, entra Tebas. Tebas era uma cidade, não tinha nada muito especial em Tebas, exceto a chamada Banda Sagrada, que eu recomendo que vocês pesquisem. Era um grupo de hoplitas homossexuais, que eles eram uma companhia que todos eram amantes um do outro. Então, eles lutavam com muito mais devoção, pois eles lutavam com seus amados. E eles tinham o general Epaminondas. Sim, o nome é bobo, mas o homem de bobo não tinha nada. Epaminondas destruiu as forças de Esparta e dos seus aliados. E quando eu digo destruiu, ele lhes infligiu uma derrota tão humilhante quanto foi a derrota persa na Batalha de Maratona. Sim, esse tipo de derrota. E isso trouxe a hegemonia tebana. E se vocês me permitem, eu não estou sendo rude. Tebas era uma cidade como qualquer outra, não tinha nada de particularmente interessante ou especial acontecendo em Tebas. E Tebas dominou com a sua força militar por um tempo, com os herdeiros políticos do general Epaminondas, que Tebas produziu excelentes generais. Eles não eram, por exemplo, Atenas, que produziu um Péricles, e Esparta, que produziu um Lisandro. Não, eles produziram vários generais competentes. Só que, infelizmente, esse carrossel de Atenas por cima, Esparta por cima, Tebas por cima, enfraqueceu muito as cidades e estado. Muito, muito mesmo. E perto do fim da hegemonia tebana, Esparta e Atenas, os grandes inimigos, se uniram e decidiram lutar contra Tebas. E se vocês me permitem, é irrelevante quem venceu e quem perdeu a batalha. É completamente irrelevante. Porque quem venceu, no fim das contas, quem venceu, quem pôs o fim à hegemonia tebana, foram Filipe da Macedônia e seu filho Alexandre. Bom, agora eu vou abrir algumas notas, certo? Alguns comentários. É muito simples pensar na guerra entre facções brigando. Não. Batalhas entre Esparta e Atenas eram raras. A maior parte da guerra foi travada no Egeu e no Mediterrâneo, realmente, em que Atenas dava armas e dinheiro para rebeldes nos aliados de Esparta, e Esparta mandava soldados para apoiarem
rebeldes contra Atenas. Foi muito semelhante à Guerra Fria. Foram várias guerras menores. Por exemplo, Crotona, uma cidade famosa, inclusive, entre outras, foram várias guerras menores por muito tempo, até que finalmente aconteceram as grandes batalhas. A hegemonia tebana, ela era a hegemonia mais fraca de todas, porque ela não controlava todo o Egeu, era basicamente a Grécia continental, e olhe lá, era um controle muito fraco. Tanto que Atenas e Esparta lutaram contra Tebas. Você tinha grandes cidades como Argos, a eterna inimiga de Esparta no Peloponeso. Argos e Esparta eram os grandes inimigos. Eu ouso dizer, Atenas para Esparta era um oponente político. Argos para Esparta era um inimigo. Era genuinamente o inimigo odiado que deveria ser destruído. Corinto era uma cidade extremamente rica, era uma cidade extremamente influente, e Esparta cortejava a sua aliança e Atenas fazia de tudo para trazer Corinto para o seu lado, porque vale notar, Corinto tinha a segunda maior marinha da civilização grega clássica abaixo de Atenas. Então, se Esparta mantivesse aliança com Corinto, Esparta tinha uma marinha muito grande. E se Atenas trouxesse Corinto para o seu campo, a vitória era garantida. Uma marinha incrível e um pé no Peloponeso. E no final das contas, ninguém venceu a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi vencida por reis que sequer lutaram. Alexandre e seu pai Felipe o Caolho, cuja ascensão e cujos reinados brilhantes, cheios de reformas, nós vamos estudar na próxima aula. Porque vale notar que os macedônios, embora habitem mais ou menos o que nós chamamos de Grécia moderna, não eram considerados gregos. Eles não se organizavam em cidades-estado, eles tinham reis. Eles eram vistos como bárbaros pelos gregos, forasteiros. Tanto que Macedônia ficou do lado dos persas. Macedônia, não vou dizer que ela ficou do lado dos persas, eles se mantiveram neutros, mas Macedônia não lutou ao lado dos gregos. Macedônia preferiu um tratado com os persas. De tão estrangeiros que eles eram. Aos olhos de um grego da época, um macedônio era tão estrangeiro quanto um persa, quanto um celta, quanto um etrusco, os povos que habitavam o que nós chamamos hoje de Itália. E essa foi a aula. E a lição a ser tomada aqui, em suma, é que esse foi o grande conflito que destruiu a civilização clássica grega. A civilização clássica grega não foi destruída pelos persas, não foi destruída por invasores, foi destruída por si própria. Gregos voltando suas espadas contra outros gregos. Bom, vamos a uma nota menos severa, né? Alguma coisa menos solene. Essa é a minha leitura obrigatória àqueles que assistiram essa aula. Tudo bem? Existem as fontes da época, Tucídides, entre outros, só que essas são... Vendedor de abóbora passando aqui. Só que, infelizmente, essas são fontes extremamente difíceis de ler. E eu acho que vocês não conseguiriam acompanhar, porque é uma linguagem, além de complicada, é uma linguagem inacessível para muita gente. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link em PDF, mas no interesse do Enem, eu recomendo A Guerra do Peloponeso pelo Donald Kagan. A edição de 2006 é a mais completa, inclusive com mapas da editora Record, certo? Ele usa todas as fontes que eu
utilizei as fontes contemporâneas que viram a guerra acontecer, pelo menos uma parte significativa dela, e ele traz isso numa linguagem mais acessível, mais aberta, ele apresenta fontes para suas datas, certo? Esse livro pode ser encontrado no Amazon, baratinho, sem problema, e pode ser encontrado em PDF também na internet, sem muito problema. Essa foi a Guerra do Peloponeso. Eu desejo a todos um excelente dia, certo? E na próxima aula nós iremos cobrir o Reino de Alexandre, as conquistas do rei Felipe na Grécia, a Guerra de Alexandre na Pérsia e a trágica dissolução do seu império. Eu desejo novamente a todos um excelente dia. Nos veremos em breve. Masalama.